faz um ano que foi confirmado o primeiro caso do novo coronavírus em Minas Gerais. E o caso foi de uma moradora aqui de Divinópolis. O que mudou neste ano de pandemia? O cenário hoje está mais tranquilo? Está mais complicado? Como é que está a vacinação na cidade? Nós preparamos uma reportagem especial, na verdade, uma reportagem com especialistas falando sobre essa situação um ano depois do primeiro caso registrado em Minas Gerais. Vamos ver. Há pouco mais de um ano, o mundo mudou. A descoberta do novo coronavírus tirou de nós até os gestos mais simples e cotidianos, como um abraço, por exemplo. O primeiro caso da doença confirmado em Minas Gerais foi de uma moradora de Divinópolis, no dia 8 de março de 2020. Adriana estava com a família na Itália. Quando voltou de viagem, ela resolveu fazer o exame por desencargo de consciência e se deparou com a notícia. Era muito difícil fazer o exame. A gente pediu, tentou fazer pelo SUS, não conseguiu, porque a gente não era considerado grupo de risco, né? O fato de ter voltado da Itália naquela época não era considerado grupo de risco. Consegui fazer num laboratório particular e, para minha surpresa, o meu exame veio positivo. Só o meu. Eu tenho 2 filhos adolescentes, o marido, só eu que tive o PCR positivo. Exatamente um mês após o primeiro caso positivo na cidade, veio a confirmação da primeira morte. Uma médica oftalmologista de 46 anos morreu por complicações da doença no dia 8 de abril. Em um ano de pandemia, muita coisa aconteceu. Por causa das regras de prevenção à doença, professores e estudantes tiveram que se adaptar ao ensino à distância. A economia sofreu muito por causa do fechamento do comércio e, como consequência, vieram o desemprego e a informalidade. O setor cultural parou. As UTIs dos hospitais estão quase sempre lotadas. Os profissionais da saúde trabalham exaustivamente na linha de frente. E os nossos melhores amigos agora são a máscara e o álcool gel. Nós tivemos avanços, especialmente em relação à vacina, que em tão pouco tempo foi descoberta, mas o cenário é extremamente desafiador. O momento que o nosso país está passando é um momento muito delicado, com hospitais lotados. A percepção é que a população não está fazendo a parte dela, não está evitando aglomerações. As pessoas mais jovens, especialmente, estão saindo, não estão usando máscara, estão saindo e se aglomerando, né? Então, essa situação tende, infelizmente, a piorar. A primeira pessoa vacinada contra o novo coronavírus em Divinópolis foi a técnica de enfermagem Fernanda Cândido. Ela recebeu a dose do imunizante no dia 19 de janeiro. De lá para cá, apenas 12.705 pessoas também foram imunizadas. O município tem hoje 7.088 casos confirmados da Covid-19. 166 pessoas perderam a vida para a doença. 6.451 pacientes se recuperaram. Agora, em janeiro e fevereiro, a gente viu um aumento realmente assim, fora do padrão da pandemia, o que nos preocupa muito. Então, hoje a gente tem um cenário aí de crescimento de caso, que a gente observa isso já como o estado como um todo. Se observa no mapa, por exemplo, do Minas Consciente, como que a região oeste é uma das poucas regiões que se mantiveram na onda amarela pela sua oferta de leito. Mas em número de casos, a gente não se afasta da realidade da pandemia estadual, não. A vacina, para funcionar, a gente precisa de vacinar uma quantidade de pessoas, né, um quantitativo de pessoas maior. A disponibilização de vacinas no Brasil está muito pequena, então a gente está muito lento para vacinar. Acreditamos agora que com a chegada de novas vacinas, a vacina da Pfizer, por exemplo, junto com a Coronavac e a vacina da Oxford, que a gente possa, de uma certa forma, melhorar um pouco. Só que o vírus é muito mais rápido do que a própria chegada dessas vacinas. No dia em que completa um ano de pandemia, Divinópolis regride para a onda vermelha do Plano Minas Consciente. Uma onda vermelha mais flexível do que no começo da pandemia, mas ainda assim com muitas restrições. Eventos, o número diminui,
Alguns eventos que eram permitidos na onda amarela em público, eles diminuem também o número de pessoas, que eram, por exemplo, 30 pessoas por culto, agora serão 10. Em alguns eventos, depende do espaço. Eventos, de um modo geral, no máximo 100 pessoas, então isso diminui o número. Então tem que avaliar cada protocolo, cada estabelecimento muda as regras. Por exemplo, uma que sempre questiona academias de ginástica, muda também o protocolo, o número de pessoas que podem frequentar diminui, o horário agendado. Então o que muda, na verdade, é o rigor do acesso às pessoas. A previsão dos infectologistas é de que a situação piore nos próximos dias. Nós vamos viver momentos difíceis nas próximas semanas. Vai depender muito do comportamento da população. Está muito longe de acabar essa batalha se a gente não tiver uma mudança realmente de postura da sociedade. Eu acho que é momento de se avaliar que realmente esse será o momento correto de você ir para uma balada, ao invés de guardar a sua família, de preservar a sua família. Aquela falta de informação, ela não existe mais, né? Eu acho que as pessoas estão instruídas, todo mundo sabe o que fazer, como fazer, né? E é uma experiência que eu não recomendo para ninguém, então acho que todo mundo deve seguir os protocolos para se preservar e preservar as pessoas que amam, né? Na verdade, todos, né? O problema, na verdade, é que tem muita incoerência. É o momento de ir para uma balada? Não. É o momento para fazer isso? Não. Mas por que autoriza? Está autorizado? E aí? Né? A maioria das coisas está assim. Nós estamos fazendo protocolo aí para inglês ver. Então, plantamos, vamos colher.